as pessoas têm que saber que a gordura, ele é um condutor de sabor, tá? Inclusive, tem pesquisa hoje feita na Austrália, principalmente, que estão querendo definir a gordura como o sexto sabor no mundo, né? Eu não sei se realmente a gente pode definir, sinceramente, como um sabor. Agora, que ele é um condutor de sabor, isso não tem a menor dúvida. Isso é, ele ajuda a segurar, reforçar o sabor na alimentação de uma proteína, do alimento como um todo. Segunda coisa, a partir do momento que você vai usar o método de cocção, que é um pochê. O que é um pochê? Sempre um alimento em imersão, numa temperatura que não está ao ponto de ebulição, quer dizer, antes do ponto de ebulição. Então, estamos falando de antes de 100 graus. Nesse garfo de temperatura, o ideal para uma proteína animal ser confit é entre 55 e 90 graus. Então, no caso específico da legislação brasileira, se for a 55, o pessoal vai gritar, né? Porque você, como nutricionista, a princípio, aqui no Brasil, concorda a partir de 63, né? No caso 55, é muito válido para um produto muito atípico que nós temos na França, que hoje está sendo discutido, né? Que é o foie gras. E uma cocção do foie gras ideal entre 53 e 55 graus interna. Quer dizer, o foie gras, o fígado do pato, do ganso, que é gordo, obviamente, o que é? O procedimento de a gordura derreter em volta de 30% do que era o alimento inicialmente, para você conservar só a parte mais sólida, vamos dizer, do foie gras, que se torna uma iguaria na gastronomia francesa, principalmente. Se você estende esse processo de cocção para coxa de pato, coxa de frango, porco, que nós encontramos na culinária brasileira, que é conhecido como o porco na lata, né? Que é muito encontrado em Minas Gerais, quer dizer, já vem lá dos antepassados dos bandeirantes, que era eles cozinhavam essas carnes, já traziam, inclusive, nos próprios navios, conservando essa gordura e tinha sido cozido na própria gordura. Nessa temperatura, entre 72 e 90 graus. Aí você vai definir. Se eu ficar 72, 75, na hora que o meu produto vai ficar desmanchando, confitado, ele consegue preservar uma cor atraente, que é uma cor rosada da proteína. A partir do momento que eu vou aumentar, se eu chegar a 85, a partir de 85 já começa a deixar de ser tão rosado e vai começar a ficar cinzado. Isso é normal. Mas aí é só para uma questão, obviamente, que um produto que vai ser confitado a 85 vai ter uma durabilidade maior de conservação dentro da própria gordura. Qual o interesse disso? Você consegue manter uma maciez do produto que vai ser confitada e o sabor realmente é sensacional, porque como ele foi em imersão, teve uma cocção lenta, protegendo uma grande parte da colagena, que é importante, né? E um sabor específico, realmente, que é gostoso na hora do reaquecimento. Reaquecer uma carne a confit para o nariz é uma coisa espetacular, né? Então, eu diria que é uma cocção muito inteligente. Depois, óbvio, tem que ter um certo cuidado, que é a questão da conservação. Por quê? Porque o que acontece durante uma cocção confit, sempre vai ter uma parte do sangue contido dentro da proteína animal que vai ter uma tendência a se depositar no fundo da assadeira ou da panela onde for confitar o elemento, né? E a própria água do contido dentro dessa proteína também se mistura e vai ficar na parte de baixo. Isso é normal, quando se resfria uma gordura, a gordura fica por cima e a parte líquida fica por baixo. O que pode ser feito é retirar toda essa gordura, recuperar essa parte que está ali embaixo, que para refogar um arroz, por exemplo, é uma coisa extraordinária.
Dentro dessa parte líquida, estou falando, e aonde se concentrou o sangue e o líquido, que realmente, na temperatura de 75 a 85 graus, coagulou, então não tem perigo nenhum. Mas se você deixar seu alimento conservar dentro da gordura e deixar essa parte de baixo ali, é óbvio que, mesmo por ser protegido o contato com ar, né, depois de um certo tempo, ela pode começar a estragar. Hoje, usando a tecnologia moderna, você pode repetir, executar essa cocção do confit usando o processo do vácuo, do problema da cocção sous vide. Então, os elementos são colocados dentro de uma embalagem plástica, selada, e no lugar o alimento vai dentro desse saco, vai na água, a temperatura, mesmo que se tivesse em contato diretamente com a gordura, e ele vai confitar no ambiente dele. E aí você tem uma coisa avantajosa nesse processo, e que em nível de conservação será melhor, porque seu elemento não vai ter contato nenhum com ar, ele resfria dentro da própria embalagem e conservada, que a princípio a gente fala de um shelf life, quer dizer, um tempo de vida, numa câmara fria entre 1 e 3 graus, de 15 dias a 3 semanas, com toda a segurança. Se quiser congelar, também pode. Sim. Mas a cocção do confit é uma cocção muito interessante. Você pode fazer batata, você pode fazer legume, você pode ter frutos, mas obviamente você não vai fazer uma gordura animal, vai ser, a gente pode usar, desculpa a palavra, confit, para a utilização de água com açúcar, com xarope. E o processo é o mesmo, é uma questão do equilíbrio da temperatura, quer dizer, o confit jamais ultrapassa 100 graus, nunca. Você pode confitar no azeite, por exemplo. Então, obviamente, tem um custo violento, né? Porque você vai usar azeite e colocar esses legumes para confitar, cebola, alho poró, batata. Isso quer dizer que esse azeite, que não vai ultrapassar 85 graus, não vai ser despejado, ele pode ser muito bem usado depois para saltear um peixe, essas coisas todas, para grelhar. Ele pode ser usado de uma forma diferente, ele pode ser aproveitado com muita inteligência.